Olá pessoal, aqui é a professora Karina Timboni e hoje a gente vai ver processos de eletrização. Conteúdo do terceiro ano, né, de física. Então, aqui a gente tem os três principais processos de eletrização: eletrização por atrito, por contato e por indução. Esse primeiro quadradinho é pra gente separar mais ou menos o que a gente pode diferenciar uma da outra, né? Então, a do atrito é a transferência de elétrons. Então, a gente atrita os materiais, vou fazer aqui, ó, vou aproximar minha mão. Vou atritar os materiais. Desse atrito, sempre um fica positivo e o outro fica negativo. Lembram disso, né? Ó, um positivo e outro negativo. Quais materiais que a gente faz? Geralmente são materiais isolantes. Eu consigo eletrizar mais facilmente e manter essa eletrização. Lembram disso? Outra coisa importante na eletrização por atrito é a série triboelétrica. É aquela lista de materiais em que os mais acima da lista doam elétrons e os mais abaixo recebem elétrons. Como é que a gente faz para saber? A gente sempre compara os materiais e vê quem está mais acima da lista e quem está mais abaixo da lista. Exemplos. Então, quem já teve aula comigo já sabe, né? Faço sempre esses experimentos em sala para mostrar. Balão e cabelo. Então, se eu atrito o balão no meu cabelo, um fica positivo, outro fica negativo, e depois eu percebo essa eletrização aproximando o balão do pelo do braço, por exemplo, que vai se levantar, de alguns papéis picados em cima da mesa, que são materiais neutros, né? E vão ser atraídos por esses materiais eletrizados por atrito. Outro exemplo é o papel e o canudo. Quando a gente atrita o papel e o canudo, vou botar aqui pra cima para pegar todo o desenho, ó. Papel e canudo. Um fica positivo, o outro fica negativo. Com isso, o canudo fica eletrizado. Ao aproximar o canudo de papeizinhos picados, ó, ele atrai esse papel picado, porque o papel picado é neutro e materiais neutros são atraídos por materiais eletrizados. Tá, então aqui a parte teórica, basicamente o que cai sobre a eletrização por atrito está aqui, tá? Precisa entender a série triboelétrica para saber diferenciar qual fica positivo e qual fica negativo. Entender que são materiais isolantes e lembrar dos exemplos. Eletrização por contato. Eletrização por contato é eletrização pelo contato. Então, em vez de eu atritar, como era aqui, eu vou fazer só assim. Encostei, depois separei. Quais materiais que são usados nesse tipo de eletrização? Materiais condutores. Contrário, né? O tipo contrário do atrito. Materiais condutores, porque eles têm elétrons livres. Eu preciso desses elétrons para que as cargas se compartilhem, tá? A distribuição de cargas é proporcional ao tamanho dos corpos envolvidos. Então, ela sempre depende. Se meu corpo é maior, eu vou ter mais carga, né? Se os corpos são iguais, a divisão é igual, né? Desculpa. E se um corpo é menor, vai ter menos cargas elétricas do que o outro. Aí, aqui eu tenho um exemplo bem fácil de entender. Então, aqui eu tenho corpos de tamanhos iguais. Tentei que fosse, pelo menos, né? Um corpo de carga menos 6 e um corpo com carga 0. Lembrando os dois materiais condutores, por exemplo, duas esferas metálicas, ok? Quando eu coloco em contato, como eles são condutores, os elétrons são livres, eles se espalham no corpo como um todo, como se fosse uma coisa só. E de maneira proporcional e igualitária. Então, eles se separam de maneira proporcional. Mas presta atenção aqui no total, ó. Era menos 6 e 0, se eu somar os dois dá menos 6. Então, ó, somei os dois, deu menos 6. Na hora que eu vou separar eles novamente, o que acontece? Como os tamanhos são iguais e as cargas estão separadas, né? Elas são distribuídas proporcionalmente, na hora da divisão, eles vão ficar também com cargas iguais. Ou seja, esse menos 6 vai ficar menos 3 de um lado, menos 3 de outro. Simples, né? E por último, o processo de indução, que é eletrizar por indução eletrostática, ou seja, por aproximação. Então, vou voltar aqui. Então, atrito era aqui, esfregar. Contato, só encostar. E a indução, eu vou aproximar, não vou nem encostar, certo? Um detalhe aqui, dos materiais, né? O induzido, que é esse aqui, é o neutro, tem que ser sempre condutor, tá? Porque eu preciso desses elétrons livres. Então, aqui o induzido, neutro, condutor.
condutor. Feinho ali, mas dá pra entender. Então, aqui eu tenho um exemplo, que fica bem fácil de entender. Tenho um corpo eletrizado positivamente, que é meu indutor. E eu vou aproximar esse corpo de um corpo neutro. E sim, condutor, né? Tem que ser condutor. Quando eu aproximo, o que que acontece? Lembram lá dos opostos se atraem? Que é o princípio da atração e da repulsão? Então, cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Quando eu aproximo um corpo positivo desse corpo neutro, que tem elétrons livres, o que acontece? Todos os elétrons, eles tentam se aproximar aqui desse corpo positivo, porque o negativo é atraído pelo positivo. Então, vai ficar aqui do lado, sempre vai ficar a carga contrária, né? Ok. Desse lado aqui, como os elétrons saíram correndo, né? O jeito de dizer desse lado para ir para perto do positivo, esse lado fica faltando elétrons. E por faltar elétron, ele fica positivo. Como eu faço, então, para manter essa carga, né? Porque eu consegui separar. Mas para manter, o que que eu preciso? Eu preciso pegar um fio condutor e levar até a Terra. O que que acontece? Como eu encostei o lado positivo aqui no fio que vai para a Terra, vai vir elétrons da Terra, neutralizar esses positivos. E daí, a partir do momento que neutraliza esses positivos, eu tiro esse fio e meu corpo ele fica todo negativo, tá? Então, voltando, vou explicar de novo. Positivo aproximou de um neutro, dividiu as cargas, o lado próximo ao positivo ficou negativo porque o oposto se atrai, né? O contrário também funciona. E do outro lado fica positivo. Eu conectei o fio à Terra. Como aqui é positivo, tá faltando elétrons, a Terra vai mandar elétrons para cá, para neutralizar. Neutralizou, essa carguinha que tinha aqui se espalha por todo o condutor. E aí eu sempre vou ter um corpo que é o induzido com a carga contrária ao indutor. Sempre, tá? Se meu indutor é positivo, meu induzido vai ser negativo. Se meu indutor é negativo, meu induzido vai ser positivo. É isso que tá escrito aqui, ó. Sempre o induzido fica com carga contrária ao indutor. Ok? Tá. Aqui é a parte teórica, a parte que a gente tem que entender a diferença entre eles. Saber bem na parte de questões teóricas, né? Diferenciar qual que é qual. Ok? Essa parte aqui. Agora tem um tipinho de conta que a gente faz, que é quando a gente fala de eletrização por contato, tá? Existem dois tipos. É um tipo de eletrização, mas de duas formas pode acontecer. Quando eu envolvo corpos de tamanhos iguais, que é a maneira mais fácil, que é somar as cargas e dividir pela quantidade de corpos iguais. Muito simples. Então, exemplo aqui, ó. Tamanhos iguais. QA tem mais 6, QB menos 1, QC mais 7. Como eles têm tamanhos iguais, essa parte de tamanhos iguais é muito importante saber diferenciar. Tamanhos iguais, eu vou para essa regra. Somo as cargas e divido pela quantidade de corpos iguais. Então, vamos lá. Soma. Mais 6, menos 1, mais 7, mais 12. Certo? Mais 12, divido pela quantidade de corpos. Eu tenho 1, 2, 3. Então, pego mais 12 e divido por 3. Quanto que vai ser cada carga? Mais 4. QA mais 4, QB mais 4, QC mais 4. Todos eles com cargas iguais. Por que cargas iguais? Porque os tamanhos são iguais. E como a divisão é proporcional ao tamanho, se eu tenho tamanhos iguais, minhas cargas são iguais. Porém, quando eu tenho tamanhos diferentes, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. QA mais QB igual QA' mais QB'. Se você perceber, você consegue aplicar essa fórmula aqui também. Mas não precisa. Vou aplicar quando eu vou usar essa aqui mais em tamanhos diferentes. O que é importante aqui? A relação de tamanho. Não adianta falar que são tamanhos diferentes, mas não dizer quanto que é a proporção de um para o outro. Como a gente fala de proporção e que as cargas são proporcionais, a distribuição de carga proporcional, eu preciso dessa relação aqui. Então, nesse caso, a minha carga B, a minha esfera, meu corpo B, é 3 vezes o tamanho de A. 3 vezes maior que A. E as cargas que eu tenho é QA 12 e QB 12. Ok, vou aplicar na fórmula. Minha fórmula funciona da seguinte maneira. Antes da igualdade, são as cargas que eu tenho antes do contato. E depois da igualdade, as cargas que eu tenho depois do contato. Então, antes do contato, os valores que eu tenho ali. 12 e 12. E depois do contato, eu preciso fazer de uma forma que as minhas incógnitas sejam iguais para poder somar.
Concordam comigo se eu deixar QA e QB, eu vou ficar com duas incógnitas e não vou conseguir sair disso? Tipo x e y. Eu preciso deixar outro do x, outro do y, né? Então, como é que eu vou fazer essa substituição? Eu vou olhar lá na minha relação. Isso aqui é muito importante para isso, ó. B é 3 vezes A. Então, eu vou substituir sempre este aqui, que é o sozinho, pela minha relação. Então, no lugar de QB, eu vou usar 3 vezes QA. Então, eu copio QA mais, no lugar de QB, 3 vezes QA. Ok? Não entender? Volta, depois entende de novo. Então, eu vou substituir sempre o que tá sozinho pelo que tá com a letra. Então, eu substituo B pelo A. 1B é igual a 3A. Ok? Vocês vão entender mais pra frente por que disso, mas vamos lá. 12 mais 12, 24. Agora eu consigo somar isso e ter só uma incógnita para poder resolver. 1 mais 3, 4. 4, que é a linha. Ok? Por isso que eu precisei substituir aqui as letras, ok? O 4 tá multiplicando, passa dividido. 24 dividido por 4 igual, que é a linha. Que é a linha igual a mais 6 coulomb. Ou seja, a minha carga final no meu corpo A é de 6 coulomb positivo. Ok, mas eu já acabei aqui? Não, porque eu tenho 2 corpos, né? Eu quero saber as cargas finais dos 2 corpos. Como é que eu vou fazer para saber QB? Eu vou voltar aqui na minha relação. Por isso que essa relação é muito importante. Quanto que é B? B não é 3 vezes o tamanho de A? E a distribuição de cargas não são proporcional ao tamanho? Então, o que eu vou fazer? QB é igual a 3 vezes o A. QB é igual a 3 vezes o valor que deu aqui em A, ó, 6. QB é igual a mais 18 coulomb. Então, no final, meu QA ficou com 6 coulomb e meu QB ficou com 18 coulomb. Basicamente isso, tá? Então, é uma matéria fácil. Aqui existem alguns probleminhas diferentes que podem acontecer, né? Fazer junções, vou juntar A com B, depois B com C. Várias maneiras diferentes, mas basicamente é isso, tá? Entender bem a diferença desses 3 tipos de eletrização e aplicar esse tipo de fórmula aqui para resolver quando a eletrização for por contato. Fechou? Então, até mais. Tchau!